Oi gente, esse é o ArchiCast número 92, meu nome é Adilson, e antes da gente começar a falar sobre esse assunto aqui, eu vou ler um trecho de um texto que a gente pescou lá no nosso parceiro ArchiDaily. Espera-se das cidades que pretendem reivindicar o uso apropriado desses termos, acessibilidade e mobilidade, que defendam também, e principalmente, o direito a melhores oportunidades socioeconômicas para todas as classes sociais e principalmente aquelas mais vulneráveis. Esse parágrafo, retirado do texto, é possível construir uma sociedade mais justa através da arquitetura, que está disponível no ArchiDaily, reflete uma inquietação para arquitetos e urbanistas na tentativa de contribuir para uma melhora social através da transformação da cidade. As desigualdades sociais e econômicas estão por todo o território e em diferentes contextos. E no campo da arquitetura e do urbanismo, compreendê-las envolve também compreender o ambiente urbano pelo espectro dos direitos sociais de acesso à cidade. Buscar maior justiça social através do espaço urbano é uma ação que envolve, além do desenho, conhecimento dos direitos e deveres entre cidadãos e Estado, e também o reconhecimento dos conflitos que existem na formulação das leis que pretendem garantir esses direitos. A gente está hoje com o Cláudio Rezende Ribeiro, que é doutor em urbanismo pela UFRJ e é pesquisador do Laboratório Direito e Urbanismo do ProURB, que é integrante também do Perifal, que é Urbanismo e Periferia. Boa noite, Cláudio. Muito obrigado por você estar aqui para conversar com a gente e seja bem-vindo ao nosso papo aqui no ArchiCast. Boa noite. Boa noite, gente. Eu é que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês para debater esse tema bastante relevante, né? Como a gente já havia conversado. E vamos aí começar, né? Isso aí. Obrigadão pela sua presença aqui. E tô aqui com... Vou primeiro apresentar aqui a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem. Boa noite, todo mundo. Cláudio, brigadão aí pela oportunidade. Eu que já conheço o seu trabalho, é fantástico e é um tema de muito interesse. Tenho certeza que a galera tem bastante dúvida, né? Que é o comum. Então, é super bem-vindo aí. Obrigada. Boa noite, Adilson. Boa noite, Rafa. Boa noite, Cláudio. Obrigado pela presença. Vamos tentar dar um pouco de luz aí para também algumas inquietações, né, dos nossos ouvintes que ficam na dúvida como ir trabalhar dentro dessa cidade tão complexa. Então a gente vai antes para os e-mails, comentários e outras cositas mais. Voltamos com mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más. E aí, Rafa, tudo bom? Tô aqui com você hoje. Beleza, tudo jóia. Para quem quiser se conectar conosco, como é que eles podem fazer? Redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, outras cositas más. Não, outras cositas más é outra coisa, mas enfim, estamos lá. Temos um recado aqui do Bruno Zietz, eu acho que pronuncia assim, e ele fala o seguinte: acompanho o podcast de vocês e gostaria de parabenizar. Sou arquiteto e é muito interessante você vivenciar, mesmo que de longe, experiências de grandes escritórios de arquitetura do país. E ele finaliza: no mais, continuem assim, estão gerando um conteúdo de excelente qualidade, abraços. Obrigado, Bruno. Você deu uma dica aqui também de um escritório. Obrigado aí pelos elogios e é legal que essas entrevistas estejam repercutindo muito bem entre vocês, né? Isso aí, e aí conforme prometido a gente vai mandar um salve aqui pra galera que mandou mensagem, curtiu lá o feed do Instagram: Carol Rodrigues, Igor Ribeiro, Mariana Gonçalves, Tadeu Alan, Eduardo Monaca, Jorge Lins, Vinícius Macedo, Daniel Lenz, Amanda Freitas, Vanessa Leandro, Daniel Lopes, Jaqueline Tavares e por aí vai, Jonas Lopes, Alan Tacocha que a gente encontrou lá em São Paulo, Aquiles, Laila, Jean, Arthur Casseb Dutra, Carlos Toledo, Sérgio 22, Rafa Costa, Caroline B, Thiago Andrade, Edson Peçanha e muitos outros mais que a gente não vai conseguir ler todos aqui, mas todo episódio a gente vai tentar mandar um salve aí pra galera. Isso aí, agradecendo a galera também que tá indicando pros conhecidos e pros desconhecidos também, porque o Instagram ele pode ter desconhecido ali na rede dele. Então obrigado pra quem tá na parceria aí de indicar pras pessoas, isso é importante pra caramba pra gente, e a gente continua pedindo pra vocês, se puderem indicar pras pessoas que conhece e também divulgar nas redes sociais de vocês. Isso é importante pra gente criar engajamento e conseguir mais ouvintes e, enfim, conseguir mais episódios também. Certo, Rafael? Certo, vamos que vamos. Toca o par. Vamos que vamos então. Vamos deixar vocês com o episódio de hoje, que tá excelente, uma ótima reflexão. E a gente volta daqui a uma semana com mais um episódio no nosso feed. Falou, galera. Falou, galera. Um abraço. Para começo de conversa, então,
para falar sobre direito urbanístico, direito da cidade, só para explicar, são temas bastante amplos aqui, a gente vai tentar, digamos, arranhar a superfície um pouquinho. Então, explicar aí, ô Cláudio, acho que a gente podia começar com explicar o que é direito da cidade e como é que surge, quando é que surgem esses conceitos aí. Esse conceito é um conceito bastante utilizado, né, cada vez mais disseminado. E é importante a gente entender a origem dele para poder perceber o histórico das reivindicações de direito à cidade, para a gente poder repensar melhor o que a gente está querendo debater quando usa esse termo, né? O direito à cidade ele vai ser usado pela primeira vez pelo filósofo francês Henri Lefebvre. É um filósofo que é muito utilizado em vários campos, mas sobretudo no campo do urbanismo, planejamento urbano, geografia, enfim. Aqui no Brasil, principalmente, ele é muito utilizado, né? Não que o Lefebvre debatesse só isso, ele debate 1 milhão de coisas ao longo da vida, né? Ele viveu quase 100 anos, mas ele faz um debate importante sobre a produção do espaço durante a década de 70, e ele vai lançar um artigo em 1967 com esse nome, Direito à Cidade. É um artigo que depois, em 68, vai compor um livro com o mesmo nome, Direito à Cidade. E é a partir daí que começa a ter esse debate mais intensivo sobre como pensar justiça social no espaço como uma reivindicação de um direito social pelo recorte marxista, né? O Lefebvre está fazendo um estudo sobre como entender a sociedade a partir do marxismo e entende que a cidade é o lugar de entendimento fundamental naquele período. Afinal de contas, ele vê a França assim, urbanizando e ele percebe que o direito à cidade é a nova forma de reivindicação necessário para uma sociedade que vai se urbanizar, não é? Eu não quero aqui monopolizar muito a fala nessa abertura conceitual, mas é importante dar alguns fatos aí, né? O Lefebvre vai, então, a partir da reflexão sobre a urbanização global, né, ele percebe já na década de 70 que o capitalismo vai se organizar cada vez mais a partir da urbanização e ele reivindica a cidade como um lugar de crítica social total. O que eu quero dizer com isso, né? Quando ele vai pensar a justiça social a partir da lógica da luta de classes que o marxismo debate, ele entende que é na cidade que isso vai acontecer, né? A gente tem que entender que em 2007 foi a primeira vez que a Terra, né, o globo terrestre, o mundo, né, se torna urbano, né? Existe um dado de que a partir de 2007 a maioria da população mundial vai começar a morar em cidades, né? Então vocês vejam, na década de 70 isso era muito incipiente. Claro que nos países centrais ou também em alguns países como o Brasil, a população já morava majoritariamente em cidades, mas no mundo como um todo só a partir de 2007. Mas ele vai entender o direito à cidade de onde que ele tira esse termo. Ele entende que cada vez mais a cidade que está se produzindo, e ele percebe que ela vai cada vez mais ser hegemônica, é uma cidade que afasta o próprio habitante do seu espaço, ou seja, é uma cidade em que as pessoas não se realizam nela mesma. Então as pessoas, ele debate muito a questão das pessoas quererem sair da cidade para ter lazer, por exemplo, né? Ele reflete muito sobre isso, entendendo que quando as pessoas não reconhecem na própria cidade o lugar da realização, elas têm que fugir da cidade, né? O que ele chamava ir para a natureza, né? No movimento aí de um turismo, por exemplo, quando se vai para lugares distantes para ficar ali respirando a natureza, mesmo que seja artificialmente, né? Mas essa ideia de sair dessa correria da cidade, né? E ele fala que não deve ser assim as coisas, né? A gente tem que reivindicar o quê? Um direito à cidade, ou seja, estar na cidade e se realizando na cidade, sem precisar de fugir dela. Isso tem uma relação profunda com a lógica do que é o trabalho, né? Porque quando se foge da cidade para ir para a natureza, para se ter lazer, é sinal de que você só fica na cidade para não ter lazer enquanto você trabalha. E essa é uma relação muito forte que ele vai reivindicar, né? Ou seja, o trabalho ele tem que ser também um momento da vida de realização, né? E não um trabalho alienado, em que as pessoas não se reconhecem no próprio trabalho. Se elas não se reconhecem no próprio trabalho, não se reconhecem na própria cidade, então elas fogem da cidade. E aí ele reivindica que a gente deva ter um direito à cidade, que é também um direito a um trabalho que a gente possa reconhecer nele e se sentir realizado, né? Um trabalho não no sentido aí de emprego apenas, né? Mas o trabalho no sentido de uma atividade ampla que a gente possa se realizar na própria cidade. Então, encerrando essa introdução, né? Direito à cidade é um direito à realização humana no espaço artificial urbano que está se desenvolvendo cada vez mais, obviamente enfrentando as contradições que o capitalismo aponta, né? Engraçado, Cláudio, que eu sempre associei mais assim, o surgimento do direito, mas aí por associação pura e simples mesmo, me falta esse conhecimento. Há uma questão das desigualdades, assim, né? Ou seja, surge a forma institucionalizada, né, do direito através da legislação
e das reformas, né, sociais e tal, por causa das desigualdades, por causa das condições precárias. Eu nunca tinha olhado por esse lado quase, assim, um pouco mais existencial mesmo, né, assim, do direito. É meio que um direito de habitar, e o habitar aí, de fato, num sentido mais amplo, né, que não só o da moradia. Mas não sabia que isso estava na origem do conceito. Eu sempre associei ele a uma questão mais pragmática, assim, do problema da desigualdade, né, assim, a carência absurda, né, de quem mora e quem mora mal na cidade, e aí isso ser reivindicado a partir das reformas e tal. Eu não tinha esse olhar. Isso acontece, eu diria, por duas razões, assim. Uma que, de fato, com o desenvolvimento das lutas por conquistas sociais na cidade, e esse termo direito à cidade vai servir para organizar várias delas, essas lutas vão se constituindo enquanto direitos no sentido jurídico do termo, né? Então aí, de fato, vai se começar cada vez mais a associar a luta do direito à cidade até com o chamado direito urbanístico, né? E aí isso é interessante perceber que quando o Lefebvre está debatendo a questão do direito à cidade, né, como essa relação também do trabalho e tudo mais, que é um trabalho de realização total, né, ou seja, não pode ser um trabalho fragmentado, enfim. Essa ideia de que a gente tem que sair da nossa esfera específica de saber, né, dialogar com saberes diferentes, está presente o tempo inteiro na reflexão dele. E isso vai ser, de certa forma, exportado para o direito, ou seja, quando o direito urbanístico surge, ele vai ser uma forma de pensar o direito, que a gente vai chamar de direito difuso, que articula várias outras áreas, né, que é uma área que às vezes incomoda dentro do direito também, porque ela não vai ser o direito civil, o direito da família, o direito trabalhista, né? Ele vai articular vários campos, né? O direito ambiental também tem um pouco disso. Vai articular vários campos dos direitos sociais para pensar o direito, né? Então, sempre quando o direito à cidade entra, ele rompe com muitas fronteiras, né? Então, isso acaba que, de certa maneira, ganha um sentido que as pessoas atribuem o direito à cidade ao campo do direito, que é uma realidade, né, do debate, mas não é a origem única, né, digamos assim. Isso acontece por outra razão também, né? Existe uma noção, a meu ver, muito errada, né, de que, isso a gente ouve falar o tempo inteiro, né, o marxismo envelheceu, não existe mais e tal. Então, o que acontece? Alguns autores que são estudados, que não dá para deixar de estudar, Lefebvre, Walter Benjamin, no nosso campo, por exemplo, são muito estudados, né? Eles são estudados, mas como se não fossem marxistas, então isso também é comum. Aí aparecem as teses dos caras retiradas do debate fundamental do trabalho, que é o debate que o marxismo sempre faz, né? Então, a parte da teoria deles aparece no senso comum acadêmico, inclusive, né? Mas parte dela fica oculta, porque essa disputa também da narrativa marxista que não pode ser revelada, né? Não pode tratar, enfim, por diversas questões mais conservadoras, que a gente sabe que existe, também faz com que esse debate que o Lefebvre coloca, muitas vezes não apareça de forma mais intensiva. É interessante lembrar que o livro que ele lança depois, chama Revolução Urbana, o campo da arquitetura do urbanismo muitas vezes vai debater esse livro por conta do termo urbano, né? Mas as ciências sociais, vários autores, eu já vi alguns debatendo de forma mais rigorosa, por conta da noção de revolução, né? Que é um debate socioeconômico-político importantíssimo, né? Teorias da revolução, como é que a sociedade se transforma, enfim. O Lefebvre está o tempo inteiro nesse campo, né? Então é interessante, de fato, ver como que a gente pode retomar esse termo, né? O David Harvey trabalha bem também com essa retomada do termo do Lefebvre. Então, assim, a gente pode entender que o termo direito à cidade que surge com o Lefebvre, não necessariamente ele está falando do campo do direito, né? Da questão da legislação e das leis, da normatização da cidade, né? Ele está falando justamente sobre a necessidade para que diversos grupos tenham acesso a uma série de bens e serviços que a cidade dispõe. No entanto, esses bens, eles estão meio que enclausurados, né, por uma cidade ainda feita no ápice aí do pós-guerra. Ela surge um pouco também a reboque, como aconteceu, por exemplo, às leis trabalhistas, por conta da degradação do trabalho. Eu imagino que seja uma coisa, não dizendo que é paralelo historicamente, mas dizendo que segue uma lógica parecida. De certa forma, sim. Eu diria assim, primeiro entender que quando eu coloco ele num lugar mais abrangente que o direito de forma mais estrita, né, o direito jurídico, vamos dizer assim, até porque a forma como ele vai reivindicar direito à cidade, é uma maneira, como eu acabei de falar, de romper com várias ciências dos especialistas, né? Por exemplo, ele faz uma crítica muito dura aos urbanistas, né? No texto, enquanto especialistas, né? Ele fala os urbanismos de Canos e tal, né? Ou seja, aquele tecnicista que enxerga a cidade apenas pela forma, vamos dizer assim, né? Sem entender a relação de conteúdo.
E, de certa maneira, o direito, quando ele é entendido exclusivamente pelo ponto de vista jurídico, isso também é uma cegueira do que é o direito, né? Ou seja, quem vai debater direito urbanístico dentro do próprio direito vai questionar, isso é que é interessante no processo de pensar o direito da cidade. Quem vai debater direito da cidade e direito urbanístico dentro do campo do direito também vai questionar a forma de, digamos, especialista que os juristas costumam atribuir à realidade, né? Essa fragmentação, como se o direito não fosse construído em outras esferas, né? Por exemplo, a Rosângela Cavalazzi, né, que coordena lá o Laboratório de Direito e Urbanismo, ela tem um conceito interessante de direito à cidade em diálogo com os juristas, né? Ou seja, um feixe de direitos que abrange vários campos, e no histórico de trabalho dela, onde que ela foi debater direito? Na realidade fora do campo jurídico, né? Entendendo que as práticas constituintes da realidade concreta podem transformar o direito, criando novos debates, né? Ou seja, é muito importante entender que esse direito à cidade está permeado de uma reflexão que rompa com essas especialidades, né? E vai reivindicar não apenas a questão de bens que as populações não têm acesso, mas o direito, inclusive, de autonomia e reivindicação de como que a cidade vai ser produzida, né? É o poder decisório da cidade, de como ela vai ser organizada, que tá dado aí, né, dentro desse debate. Ao mesmo tempo, também, eu fico pensando a necessidade de... A Rosângela, né, tem a oportunidade, né, de conviver um pouco com ela também, apesar de não ser a minha área e tal. Essa coisa das práticas instituintes, que é super interessante, né? É uma coisa assim, como que a gente consegue, de baixo para cima, né, às vezes, mudar algumas questões, né, e imprimir mudança dentro do sistema, assim, de alguma maneira, para gerar mudança. A coisa das práticas instituintes sempre ficou forte para mim, mas, ao mesmo tempo, me parece assim, se algo não se constitui, né, como um direito mesmo institucionalizado, assim, como é que você garante ou que você cobra ou que você busca mecanismos, né, de mudança e transformação espacial, né, sem esse respaldo jurídico também, de certa forma. Eu sei que, assim, às vezes quando a gente institui lá direito urbanístico e tal, e aquilo vira uma lei ou aquilo se transforma ou gera várias outras legislações, sei lá, e determinações que de alguma maneira endurecem um pouco o conceito, né? Eu não sei se tá confuso, mas assim, é porque ela fala muito sobre essa questão, né, de quando a gente institucionaliza uma ideia, de alguma maneira ela perde um pouco da sua natureza social, ali, sabe? Como se ela virasse pro lado de lá do balcão, né? Tem uma coisa meio assim, ela passa a ser de cima para baixo e não de baixo para cima, mas ao mesmo tempo, como é que isso é muito difícil, assim, né? Essa relação é muito tênue, me parece também importante nesse campo que algumas coisas sejam entendidas como oficiais, né? Para que você tenha mecanismos também de cobrar do Estado, de exercer algum tipo de cobrança mesmo jurídica, algum tipo de instrumento que ajude na regulação do espaço, que é um pouco a ideia, né? Então, isso é muito importante entender. A questão é essa trajetória que você faz aí da institucionalização, ela indica algo que o Lefebvre está ajudando a perceber, ou seja, se quando institucionaliza a coisa às vezes se torna mais endurecida e às vezes não vai nem servir tanto, né, para o que se desejava, é sinal que existe um problema na institucionalidade, né? É o que ele está questionando. Por isso que não adianta pensar o direito à cidade apenas pela institucionalização jurídica, porque o modo como o campo jurídico se organiza, né, ele tem um modus operandi que vai, obviamente, forçar determinadas questões a se adaptarem ao modus operandi do campo jurídico. Então é importante que esse campo se transforme. E é nesse aspecto que o Lefebvre está questionando tudo, né? Ou seja, colocando a possibilidade de que, se você quer transformar a cidade, você tem que entender que a crítica deve ser radical, ou seja, tem que ir lá na raiz do problema e que você consiga perceber como que a cidade funciona, né? E isso é interessante a gente ver que quando ele está debatendo isso, né, foi colocado aí a questão do Maio de 68, ele está envolvido nisso, né? Assim, Lefebvre é uma pessoa que ele se envolve bastante na questão da prática reivindicatória, né? Como um bom marxista que era. Então, assim, o Maio de 68, um dos pontos centrais de realização ali dos protestos vai ser a Universidade de Nanterre, que fica ali na Grande Paris, e é onde Lefebvre dava aula naquele momento. E ele vai se envolver profundamente naquelas movimentações todas, né? Concordando, discordando, ajudando a debater, criticando e observando aquilo tudo e participando daquelas movimentações, que é o que ajuda ele, inclusive, a continuar refletindo sobre quais são as reivindicações que devem ser feitas, o que está sendo questionado, né? Ele percebe que um capitalismo pleno de funcionamento como era o da França
urbanista não estava dando conta de dar resposta ao que a sociedade queria, né? Ele percebe, as pessoas querem mais do que isso. Havia uma crise iminente ali, mas em breve o capitalismo está sofrendo uma crise naquele momento, mas ela não estava exatamente expressa naquele momento na França em uma crise de desemprego, né? Não era isso que estava acontecendo. Ali era um desencantamento mesmo com o que estava dado como sendo a possibilidade de vida, né? As pessoas queriam mais do que aquilo. Tem toda a questão da institucionalização da coisa, que até é um meandro aí que a gente tá tentando deixar palpável, né? Então, quem exerce você lidar com as leis do direito urbanístico? Será que é o urbanista ou o advogado, né? Então, essa institucionalização, na prática, ela é exercida por quem? Só pelo urbanista? Ou, por exemplo, como a Rosângela, que é especialista em direito urbanístico? Ela é no ramo da advocacia que estuda isso, mas, assim, esse campo, o urbanista consegue, de alguma maneira, exercer essa aplicação da lei mesmo, né? Na prática. É o urbanista? Essa é a minha dúvida, assim. Então, se alguém for procurar, sei lá, saber dos seus direitos, assim, vai procurar um advogado, vai procurar um urbanista, né? Porque muito do que a gente fala, às vezes, na faculdade, ele fica, às vezes, muito, isso é direito urbanístico, né? Eu acho que ele falou um pouco disso, né? De que, isso não é do campo do urbanismo, muito do campo do urbanismo. Então, se a gente fala, a gente pode até falar da questão sociológica do direito à cidade, mas se você for falar de leis e tudo mais, não dá para um advogado. Não é bem assim, né? Exatamente, né? Ou seja, esse diálogo tem que ser ampliado. Se a gente quer sair do lugar que a gente está, se a gente percebe que as nossas cidades contemporâneas, elas são produtoras de crise socioambiental e desigualdade, né? Pensar assim de uma forma mais sintética. Se a gente quer sair disso, a gente tem que entender que não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca, insistindo que a nossa especialidade, sem dialogar com outras, vai conseguir resolver o problema. Essa fratura da visão da realidade cada vez mais aprofunda os problemas que a gente vivencia, né? E nesse aspecto, no nosso campo do urbanismo, por exemplo, né, eu diria que tem pelo menos, assim, pensando rápido, duas origens bastante problemáticas para nós, que fazem com que a gente se afaste do que seria a essência do nosso trabalho, que é, primeiro, uma visão do arquiteto, né, que no nosso caso a gente é arquiteto urbanista, né, de um arquiteto que se separa da produção do espaço, né? Ou seja, você pega toda uma evolução profissional desde o Renascimento, né? Ou seja, antes não era assim, né? Mas o Renascimento para cá, o arquiteto se separa do canteiro, né? Vamos dizer assim, e se torna um profissional cada vez mais alienado do trabalho, em que ele desenha e não sabe como que aquilo vai ser feito, né? Ou seja, ele não faz parte mais do lugar do debate de construção mesmo, né? Ou seja, ele se divorcia ali do canteiro de obras, né? Isso torna o arquiteto ainda mais especialista que vai se tornando especialista apenas da forma, né? É muito importante entender esse descolamento do conteúdo que a nossa formação vai gerando. E o outro lado, né, que é importante a gente também perceber, que ajuda a gente a ver as coisas muito fragmentadas, é uma herança da forma como a industrialização se deu, e que, por exemplo, né, acho que uma forma mais simples de demonstrar isso, que não é a única, mas é uma das formas, é que quando o urbanismo modernista se organiza, ele se organiza vendo a cidade em 4 pontos separados, né? Habitação, lazer, trabalho e circulação, né? Ou seja, os 4 pontos como se aquilo fosse uma linha de montagem quando junta da cidade. Isso faz com que o urbanista cada vez mais entenda a cidade de forma fragmentada. E aí fica essa dúvida, o urbanista não vai entender de direito? Ele tem que entender de direito e tem que ajudar, inclusive, a construir esse direito, né? E o direito à cidade, ele é organizado dessa forma, ou seja, um jurista, vamos pensar assim, ele dificilmente vai dar conta de entender instrumentos todos do Estatuto da Cidade de forma mais intensiva, porque são instrumentos organizados de forma espacial, né? Então, um urbanista tem que estar junto, o que não significa que ele vai entender de tudo, porque a estrutura jurídica da lei, que tem uma certa hierarquia e tudo mais, ela é também fundamental para que aquilo aconteça. Então, essa parceria tem que sempre ser estipulada. Eu acho que essa discussão traz pra gente, assim, uma ideia dessa total mudança de paradigma, que é claro, dentro da história das cidades e tal, desse mundo determinista, né, desse mundo onde a soma das coisas cria uma máquina, né, então assim, a revolução industrial é o ápice disso tudo, e pensar a cidade dessa forma, para uma cidade que precisa ser pensada em conjunto, e que faz com que as disciplinas precisem se tocar, né, um pouco dentro daquilo que o Adilson falou, né, é bem provável que tenhamos advogados que sabem tudo sobre leis, mas não sabem nada sobre a cidade, e urbanistas que sabem tudo sobre cidade, não sabem nada sobre lei, né. Então, se não existiu o campo do diálogo, né, então aí falando dessa construção, talvez, de um novo profissional que possa ter um olhar um pouco mais holístico para isso tudo, eu acho que é meio que emergente, né, na cidade contemporânea, né, e aí a gente pode pegar qualquer tema, né, das cidades, e sempre vem esse problema da setorização dos saberes, né, por exemplo, se a gente fala de mobilidade, acessibilidade, mais ou menos como o artigo
toca, né? Não tem como você pensar a mobilidade urbana simplesmente por uma questão funcional de tráfego. A gente está falando de mobilidade, capacidade das pessoas se movimentarem no território, né? Mobilidade da informação, do acesso ao trabalho, aos serviços, da capacidade da evolução, vamos dizer assim, socioeconômica de uma família e como que ela vai ocupando o território, né? A gente depois chega a isso mais ou menos um pouco na discussão lá de gentrificação. Tudo isso está interligado por diversos saberes, né? E uma das grandes dificuldades que a gente encontra no campo, tanto no campo do ensino da arquitetura e até mesmo no mundo profissional, são profissionais que tenham essa percepção de que as coisas precisam ser dialogadas, e o que a gente mais tem é cada um querendo defender o seu campo de atuação. E aí, só fazendo uma crítica aí, né? A pergunta do texto é possível construir uma sociedade mais justa através da arquitetura? A minha resposta é categórica, não. A arquitetura não vai... Não sei se o Cláudio concorda. Como que a gente pode olhar para esses temas à luz do direito urbanístico, Cláudio? Acho que a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, a Lefebvre vai debater isso a partir da lógica da parcelaridade das ciências, né? Que é o que ele vai chamar, ele reivindica uma espécie de ciência das cidades, né? Uma ideia dessa reivindicação de uma articulação conjunta de vários saberes, no intuito de tentar capturar o que seria a totalidade, né? Isso é uma reflexão muito marxista. Assim. O marxismo tem o tempo inteiro essa ideia de historicizar a produção de algo para poder entender como chegou, onde está e para onde vai, numa tentativa de romper com uma visão muito pontual do mundo, né? Então, ou seja, como que a gente pode pensar nessa resposta a essa pergunta? Ou seja, a arquitetura pode mudar a cidade, né? Pode mudar o mundo e tal? Eu concordo em parte quando você fala, não, a arquitetura não vai mudar o mundo, né? Ou seja, não é nem a medicina, nem o direito, não é isso que vai mudar o mundo. Mas a arquitetura e o urbanismo podem ajudar a mudar. Acho que é interessante perceber que é uma diferença que parece que é sutil, mas não é, né? Ou seja, porque essa resposta não taxativa, quando a gente só fica nela, o que ela abre espaço? Ela abre espaço para um problema que é bastante grave, né? Ou seja, já que a arquitetura não vai resolver o mundo, então a gente pode fazer o que a gente quiser, porque ela não está interferindo nisso também, né? E isso é muito comum, esse raciocínio, né? Porque já que aí qualquer problema, né? A gente ouve muito isso em faculdade, né? No debate. Qualquer problema que apareça que não é da ordem formal, como que o arquiteto urbanista resolve? Varrendo para debaixo do tapete com aquela frase máxima, né? Isso não é um problema de arquitetura e urbanismo, né? Aí, bom, então resolveu o problema, né? Não resolveu o problema, né? O que não significa que a arquitetura e o urbanismo vá resolver aquilo, mas muitas vezes ajuda a gerar. Isso às vezes não está ajudando a resolver, mas está ajudando a produzir, né? Isso é muito comum, né? Mais fácil a gente pode falar um pouco da gentrificação. Talvez a gente esteja pensando também no arquiteto como o simples produtor do espaço. O desenhista do espaço, né? Que produtor ele nunca é, né? Foi legal que essa provocação aí que eu brinquei. Eu acho que a sua resposta foi interessante, porque justamente ela é não quando a gente pensa o arquiteto como ele está agindo hoje de uma maneira geral, assim, generalizada, vamos dizer assim, né? Talvez tenha um pouco de preconceito, um pouco nessa minha observação. O arquiteto com capacidade de articular vários campos do saber, tá difícil de formar esse profissional, tá difícil desse profissional se encontrar. Nesse ponto de vista, a gente olhar para o arquiteto simplesmente como aquele que dá resposta plástica e formal, realmente não vai resolver, né? Mas se a gente pensa o urbanista articulador e vai trabalhar dentro do diálogo, pensando, tendo aí como guia, né, o direito à cidade, talvez a gente tenha mais possibilidade. Isso toca um pouco também na questão, um pouco não, toca totalmente na questão da formação, né? O Cláudio também chegou a falar sobre isso, né? A nossa formação, ela é principalmente de urban design, aí, entendendo, aí estou falando usando o termo americano como foi cunhado, né? Dos primeiros cursos aí em que se institucionalizou o projeto urbano também, né? Eu estou traduzindo aqui urban design como projeto urbano para encaixar aqui no nosso escopo de trabalho, né, mais aproximado. A gente poderia estar falando de planejamento também, mas enfim, porque o projeto urbano está nessa instância entre a arquitetura, entre o planejamento, ele toca numa escala que é uma escala difusa, né, assim, também de difícil compreensão. Então, esse debate que a gente está trazendo sobre o direito me faz lembrar algumas questões sobre o projeto urbano que eu tenho estudado e que tocam na nossa formação, né? Isso como um problema também epistemológico
mesmo, né, sobre o que se ensina e o que se aprende sobre o que é o escopo do arquiteto, né? E a nossa matriz, né, de formação, ela vem, no caso aí do projeto urbano, vem muito desse momento modernista em que se via o urbanismo, né, e o campo como uma ciência exata, né, como o Cláudio estava falando. Não uma ciência exata, mas sim com parâmetros muito claros, assim, né, de como atuar e quais soluções e qual é o escopo. E é justamente nessa década de 70 para frente, né, que isso começa a ser questionado, que outras disciplinas começam a alimentar de uma maneira mais direta o trabalho do arquiteto através, primeiro, de um questionamento teórico mesmo, né, sobre qual que era o papel do arquiteto nesse momento, assim, inserindo uma complexidade que vinha desses outros campos, que é antropologia, sociologia, geografia, né. O projeto urbano deixa de ser aquela coisa exata e começa a ser uma coisa que ninguém sabia muito o que era, e até hoje a gente está tentando tatear. Mas eu vejo isso num caminho mais próximo da natureza mesmo do projeto do que antes, né, assim. E aí tem um autor, que é o Robert Marshall, que fala, e a fala do Rafael me lembrou isso, que fala sobre o problema também desses claves disciplinares muito rígidos, que volta e meia a gente está tentando construir, né? Às vezes está tentando construir até como uma defesa de campo de trabalho, né? Não, eu sou arquiteto, o arquiteto faz isso, o engenheiro faz aquilo, né? E, sei lá, o planejador urbano faz outra coisa, né? São campos diferentes, cada um com o seu mercado, né? É meio isso, as coisas também se esbarram aí, né? A estrutura curricular que a gente tem vem um pouco, é tributário um pouquinho também de uma questão de associação de classe ali também. Mas, enfim, o fato é que esse caso do direito urbanístico, né, como tá dentro de um feixe de direitos, né, assim, que as coisas não são tão caixinha, né, cada um dentro da sua caixinha, que, pelo contrário, é tirar da caixinha e ver a coisa relacionada, é ali que ela tem sentido, né, tem tudo a ver também com toda essa reflexão que se faz hoje sobre a nossa estrutura de formação, que é onde eu acho que reside aí um dos principais problemas, né. Então, por exemplo, né, tratar de acessibilidade e de mobilidade como o texto provoca, né, vai muito além dessas questões mesmo de eu ter acesso físico aos espaços ou não, né, a mobilidade é também uma mobilidade social, envolve o meu direito de ir e vir, e o meu acesso à informação, é tudo muito mais amplo, né. O problema desses temas também, que são muito amplos e muito complexos, é que às vezes a gente fica também sem ter como operacionalizá-los, né. Por isso que eu acho interessante falar um pouco também dos instrumentos, de fato, seja Estatuto da Cidade, outros aí que o Cláudio possa elencar, quais instrumentos da prática, né, que a gente tem de forma a trazer esse debate para um campo de transformação espacial, né? Talvez ele perguntar assim, o que nessas discussões do Lefebvre, o que você conseguiu pautar enquanto lei ou enquanto entendimento do direito, assim, né? Então vamos lá, assim, o Lefebvre ele não estava preocupado com isso, né? Vamos entender isso, ele não estava preocupado em pautar a lei, né? Mas só para a gente poder entender de uma forma mais complexa aí a partir do que a Aline coloca, tentar fazer um encadeamento aí. Primeiro, assim, é interessante que quando a gente coloca, né, que o arquiteto não está conseguindo fazer isso, está dando conta e tal, enfim, essa formação que ele tem, é importante a gente diferenciar o profissional formado da formação que se faz, ou seja, o profissional formado está submetido ao mercado de trabalho que muitas vezes, se ele quiser, também não vai conseguir fazer muita coisa, né? Ou seja, o mercado de trabalho de arquitetura e urbanismo, a gente pode gravar um outro podcast depois só sobre isso, se vocês quiserem. O mercado não é muito diferente de outros, né? Mas exatamente, não é muito diferente de outros, né? Então, precário, enfim, o trabalhador tem pouca condição de deliberação de alguma coisa de fato, coisa e tal, né? Mas esse mercado de trabalho organizado assim é uma coisa, e aí submete muitos arquitetos e arquitetos que estão querendo fazer coisa diferente, né, a um achatamento profissional, que no limite está chegando hoje na eliminação da profissão, né, por uma espécie de automatização, uberização e tudo mais. Mas, enfim, a formação que se dá, isso é um local de disputa muito importante, né, porque não que a gente não tenha que tentar mudar quem já está formado, né, mas a formação hegemônica, ela tensiona exatamente a que os arquitetos e arquitetos pensem que ser arquiteto e arquiteto é ser aquele que está ali fazendo o desenho, unicamente isso, né? Sem entender uma relação mais ampla, profissional, que seria necessária. Então, entender a formação da arquitetura é muito importante para isso, né? E quando a gente pega, né, para chegar aí nessa coisa dos instrumentos que eu estava falando, quando a gente pega esse questionamento que vai ter aí nos anos 60 e 70, inclusive da nossa profissão, aqui no Brasil, o que estava acontecendo? Nos anos 60, a gente estava debatendo habitação, né? Habitação como a porta de entrada para entender a cidade, né? A escola de urbanismo brasileira
brasileira, ela vai, de certa forma, um pouco adiantar o debate que o Lefebvre vai fazer, claro que não são os mesmos termos, mas que depois vão se juntar de uma forma muito feliz. Assim. A ideia da reforma urbana pensada aqui no Brasil vai se articular muito com essa ideia de direito à cidade, né? Mas são pensados de forma meio paralela, né? Porque a gente estava organizando o pensamento da habitação aqui, uma habitação organizada a partir da lógica do trabalho na cidade, né? Claro que a ditadura militar, empresarial militar vai acabar com tudo, né? E jogar tudo para escanteio, mas quando volta, né? Final dos anos 70 e dos anos 80, os movimentos sociais que começam a organizar o Fórum Nacional da Reforma Urbana, vai se pensar a cidade a partir da lógica da habitação, né? A habitação aí pensando de uma forma mais ampla, né? Como acesso a trabalho, acesso à educação, saúde, enfim. Essa ideia de uma mobilidade mais complexa. E isso vai gerar uma disputa na Constituição Federal, claro, né? De organização de direitos ali na Assembleia Constituinte de 87 para a Constituição de 88, que vai aprovar coisas importantes como a função social da propriedade, né? Que agora tem uma PEC, que é a PEC 80, né? Que o senador Flávio Bolsonaro editou, que está em tramitação para acabar com a função social da propriedade, né? Muito importante todo mundo ficar atento a isso, acompanhar e tentar barrar essa PEC, né? Mas essa função social da propriedade vem acompanhada da necessidade de se fazer plano diretor, né? Que é uma outra história, não vou entrar em detalhes disso aqui, mas que depois o Estatuto da Cidade vai ajudar a organizar isso. E o Estatuto da Cidade traz vários elementos, instrumentos jurídicos, né? Que tem certa importância, né? Cada vez mais ele se mostra também um instrumento que foi muito capturado, né? Essa é uma interpretação minha, assim. A forma como foi se organizando a gestão urbana acabou distorcendo muito, ou capturando mesmo, né? O Estatuto da Cidade, que um gerencialismo começa a tomar força, coloca o plano diretor de lado, né? Que era a ideia de uma participação popular mais forte, e cria aqueles planos estratégicos, né? O Rio foi uma espécie de ponta disso aqui no Brasil, com esses projetos de Pan-Americano, mega eventos e coisa e tal, enfim. Não só isso, mas só para ajudar a entender o que eu estou falando aqui. E isso enfraquece muito os instrumentos do Estatuto da Cidade, que vão ser capturados, ou seja, alguns vão ser utilizados, né? Por exemplo, a Operação Urbana Consorciada, né? Que é um instrumento que pode ser muito eficaz, mas ele vai ser utilizado para fortalecer a especulação imobiliária, né? Por que isso acontece? Porque o Estatuto da Cidade, ele é baseado, né? A gente tem que entender a diferença da reforma urbana da proposta de direito à cidade revolucionária, assim, do Lefebvre, vamos pensar assim. O Estatuto da Cidade, ele é organizado, aquela ideia de institucionalidade, né, que a gente tinha colocado, ou seja, isso tudo vai ser passado, é uma lei, né, aprovada no Congresso Nacional. Então, negociações com as forças hegemônicas que estão ali no poder, organizando o Congresso naquele momento. E ele é organizado de forma a combater a especulação imobiliária, né? Ele vai criar instrumentos que combatam a especulação imobiliária, mas ele vai partir do pressuposto da existência da especulação imobiliária, claro, ela existe, e muitas vezes ele vai tentar o quê? Já que ela existe, a gente pode proibir em alguns lugares, deixá-la acontecer em alguns lugares, e a gente captura esse ganho da especulação para usar esse dinheiro para outras áreas, né? Essa era um pouco a lógica maior do Estatuto da Cidade. Parte dos instrumentos era organizada assim. Só que isso vai ser usado só pela metade, né? Os caras vão usar o instrumento só para estimular a especulação imobiliária e pegar o próprio ganho e usar na mesma área, né? A Operação Urbana Consorciada do Porto Maravilha, por exemplo, vai ser isso, né? É uma área que era altamente especulável, né? Se autoriza que a especulação imobiliária atue ali, liberando aqueles gabaritos, mas se coloca o quê? Uma contrapartida. Então, quando fosse construir ali, tinha que ter uma contrapartida. Mas onde que essa contrapartida seria utilizada? Na própria área do Porto Maravilha. Então, obviamente que para os especuladores isso não era um problema, né? Porque ele sabia que o que ele estava dando como contrapartida ia valorizar a própria área dele, né? Então, ou seja, o próprio Estatuto da Cidade, ele é um instrumento em disputa, né? Mas você tem instrumentos muito importantes que a gente tinha que reivindicar mais, como, por exemplo, um que eu acho fundamental, é o estudo de impacto de vizinhança, né? Que é um instrumento riquíssimo de debate comunitário para qualquer tipo de intervenção de maior porte que seja feito em determinada comunidade, né? Que faz com que ajude a politizar a gestão mais continuada da cidade, né? Não é uma coisa que você consulta de vez em quando, né? Vai ter algum tipo de implementação, né, de um determinado porte, você vai consultar aquela comunidade, ou seja, é um exercício contínuo das pessoas opinarem sobre a cidade, entende? Ou seja, tem muitos instrumentos do Estatuto da Cidade que jogam por esse lado, que é bem interessante, ou seja, de uma participação que faça com que as pessoas politizem o uso da cidade e entendam como a cidade é produzida, né? Isso não é simples, mas é um dos caminhos interessantes. Queria completar essa questão da operação consorciada. Acho que uma coisa importante que a gente está vendo isso claro, né, em todas as movimentações políticas, né? Então a gente tem um poder público
é mobilizado por agentes que estão mais preocupados em defender os interesses daqueles que os colocaram nos seus postos de comando do que propriamente, né, a gente tem uma crise de representatividade no campo político, né? E isso enfraquece o instrumento, né? Então, assim, é um instrumento que ele é muito bem feito, muito bem elaborado, mas ele é enfraquecido pelo jogo do posicionamento do poder, né? Então é difícil fazer esses movimentos de contenção. Você sabe que isso é uma dúvida que eu tenho até perguntar pro Cláudio, porque assim, ele falou que o Estatuto da Cidade é um instrumento importante e tal. Primeiro, perguntar se a lei ela é nebulosa em algum sentido, se ela é generalista ou se ela é muito assertiva, ou se esse instrumento do Estatuto da Cidade ele tem problemas que devem ser consertados, já que a gente vê que esses instrumentos, de alguma maneira, eles, na prática, talvez eles não sejam tão bem aplicados assim? Será que a gente pode discutir um pouco essa questão, se a lei é boa, se a lei é mal aplicada? Onde é que está o problema nesse sentido, assim? Tem dois tipos de problema, né? Eu não diria que o problema é da lei. O fato da lei ter problemas, né, é uma coisa. Ou seja, a gente pode pensar em outros instrumentos e tal, para poder avançar mais outros elementos ali. Mas o que ela prevê está bem previsto, entende? Ela pode ser ampliada, mas ela está bem prevista. A forma como ela é utilizada é uma questão de poder, né? É o que foi colocado aí. Acho que o Rafa colocou isso aí. O poder é uma disputa. A lei, ela é disputada com qualquer técnica, assim como o urbanismo, por exemplo, né? Então, por exemplo, não é que a gente tenha um poder público que esteja servindo a quem o financiou, né? Eu não costumo chamar de poder público. A gente tem um poder privado chamado de governo, né? Porque se fosse público, ele agiria a favor do público, né? A questão é exatamente que ele age a favor do privado, ou seja, a forma como o poder se organiza no capitalismo, ela é profundamente entrecortada pelo financiamento, desde financiamento de campanha até a resposta que os governos financiados têm que dar à dinâmica das indústrias e das empresas de forma geral que estão coordenando a economia. Então, diante disso, ou seja, esses instrumentos eles sempre serão tensionados a serem utilizados a favor de quem está já no poder, né? Esse lado da disputa que é o lado mais complexo, né? Que aí os arquitetos urbanistas têm que saber de que lado que eles estão também, né? Não só como arquitetos urbanistas, mas também como arquitetos urbanistas, né? Que é uma disputa técnico-política. Onde nosso campo de respiro é dentro da tecnicalidade, vamos dizer assim, do direito, né? E a gente vê cada vez mais, né, uma contaminação de política dentro do sistema jurídico, né? Então, assim, o que está acontecendo em diversas instâncias, isso já acontece dentro da municipalidade. Então, quem nunca pressionou um prefeito para que tome aquela ou outra decisão, né? Então, essa contaminação política do campo jurídico deixa esse jogo ainda mais confuso, né? Como é que você visualiza uma saída para isso, se é que existe uma saída? Eu diria que a contaminação política ela é pouca. Ele tem que ser mais contaminado politicamente. Essa que é a ideia, né? Ou seja, quando a gente olha para o direito, né, que está sendo disputado, por exemplo, você deu o exemplo de uma prefeitura sendo disputada. Tá certo, né? Essa disputa tem que ocorrer mesmo. O contrário é que não acontece. Já a ideia de que uma lei vai funcionar automaticamente sem ter contaminação política, né? A política, ela não é que ela contamina, ela está o tempo inteiro presente nesses lugares, né? Seja no direito, seja no urbanismo, né? Ou seja, a gente precisa que o urbanismo seja mais contaminado politicamente, ou seja, os urbanistas têm que entender que eles também estão fazendo política quando fazem os desenhos da cidade que eles estão desenhando, né? Porque muitas vezes essa é a ideia, ou seja, aí, do mesmo jeito que a lei funcionou, né? Não pegou, né? Bom, não é? Tem sempre essa disputa, né? Que é comum, assim, na nossa sociedade, que é um debate sempre importante. É a mesma coisa com o projeto, né? O projeto funcionou, não funcionou, é bom, não é, né? O cara desenhou, mas o que foi feito não era aquilo. Isso era um problema do projeto ou da execução, né? Isso tudo, esse debate é um debate de um tempo de encaminhamento da cidade que é para além de apenas a lei ser editada ou apenas o projeto ser renderizado, vamos chamar assim, né? A gente tem um processo de antes, durante e depois de produção da cidade, né? Ou seja, enxergar a cidade em movimentação, né, temporal e também numa ampliação escalar, como a Aline tinha colocado mais cedo, é muito importante que o arquiteto saia do lugar que ele está atuando, achando que o projeto é apenas pontual e entenda que o projeto não é apenas pontual, ele não é só aquele momento no tempo de um adiantamento futuro representado por uma perspectiva, desenho, né, que eu estou dizendo aí. É importante que os arquitetos compreendam que existe um isolamento do nosso campo e no meio jurídico isso é parecido também, né? Porque quando a gente fala de forma arquitetônica, o formalismo e tudo mais, no meio jurídico também tem um formalismo jurídico, né? No nosso caso, vai ser o debate de formas que, de maneira que muito vulgar, vou dizer que seria reduzir a arquitetura a estilo, tá? Eu sei que não é só isso, mas só para ficar mais fácil entender o raciocínio.
raciocínio, no campo legal também vai ter um debate sobre forma, que é apenas a questão, por exemplo, da constitucionalidade da lei ou não, né? Independente se a lei está sendo justa ou imoral, né? Se é legal, está valendo, né? Então, ou seja, quando o arquiteto entende isso, ele deveria perceber duas coisas. Primeiro, que ele tem que sair dessa lógica do debate puramente formal. Por que eu insisto muito nisso? Porque o debate formal, quando eu falo debate formal, é um debate que retira o conteúdo do jogo, né? Então, olha a cidade como se fosse uma maquete, ou seja, olha o projeto como se fosse um desenho, esquecendo que tem história na cidade, né? Aqueles exercícios que se faz às vezes, né? Vamos derrubar esse quarteirão aqui e implementar um quarteirão novo, né? Isso é um exercício que vai fazendo com que os arquitetos e urbanistas de informação vão entendendo que depois podem fazer qualquer coisa, né? Só que eles não vão poder, que eles não têm o poder de fazer isso, mas quem demanda eles de fazer isso, eles fazem, dando uma resposta a isso, achando que estão fazendo correto, porque aprenderam a fazer isso, né? Então, ou seja, quando ele percebe que ele está nesse campo da forma de maneira exclusiva, tá? Não estou falando para esquecer o debate formal, seria loucura, né? Não é nada disso. Mas está no debate formal de maneira exclusiva, ele vai perceber, primeiro, que o conteúdo social é fundamental se ele quiser mudar a forma de prática dele, né? De prática arquitetônica e urbanística, enfim. E a outra coisa que ele deve perceber, quando ele se torna um formalista, exclusivamente um formalista, ele se torna cada vez mais, na minha opinião, uma ameaça social, porque o que acontece quando o arquiteto se torna apenas um formalista? A forma, ela é a maneira cada vez mais hegemônica de reprodução do capital. O capital sabe lidar com a forma em todos os campos. Então, quando você está lidando apenas com a forma, você acha que está lidando com alguma coisa neutra, mas você está jogando água no moinho do capital, né? Então, a forma, ela cada vez mais é utilizada, por exemplo, para desestruturar territórios com a especulação imobiliária, né? O Pedro Arantes tem uma reflexão muito boa sobre isso, né? Sobre a renda da forma, né? Tá aí o exemplo de Barcelona, Potsdamer Platz, Porto Madeiro, né? Mauá, Rio, como é que chama? Museu do Amanhã ali, né? Aquela coisa ali do Calatrava, né? Para dar um exemplo mais próximo aí do pessoal que está ouvindo. O próprio fenômeno de gentrificação pode ser um exemplo, né, de uma abordagem, talvez. A gente sabe que não é só isso. Às vezes a gentrificação é intencionada, né? Às vezes ela é intencionada e às vezes ela é uma consequência também de uma visão extremamente formalista e pouco embasada socialmente, né? Não sei se a gente já poderia entrar um pouco por aí também. Se você acha que convém, né? Assim, a gentrificação pode ser um exemplo dessa visão puramente formalista e pouco comprometida com as estruturas sociais, né? E a forma como se opera politicamente. Isso é um bom exemplo, sim. A questão da gentrificação é uma coisa muito ampla, né? Na verdade, ela é amplificada mais do que ela realmente é. Ou seja, ela tem alguns comportamentos específicos e hoje em dia tudo se chama gentrificação, mas ela existe, né? Tem se reproduzido de forma cada vez mais complexa, né? A gente tem que entender cada vez mais como é que ela se processa em sociedades diferentes, espaços diferentes, né? Mas ela é um bom exemplo, porque ela começa como um fenômeno não programado, a história inicial da gentrificação tem disso, né? E depois, quando ela é entendida, ela vai muitas vezes ser produzida de maneira proposital, né? E aí o que acontece? Os arquitetos vão fazer, de maneira proposital, que eu estou dizendo assim, não que o arquiteto urbanista desenhe aquilo querendo gentrificar, ele é um agente disso. Se ele não sabe que isso vai acontecer, eu sempre falo com os estudantes assim, eles não têm autorização à inocência, eles não podem ter autorização à inocência. Não sabia, ingenuidade, né? Não tem de ser eu não sabia. Você está estudando a realidade social, você tem que saber o que você está fazendo, né? Então, ainda mais coisas que já são estudadas de forma aprofundada, né? Então, assim, a gentrificação muitas vezes ela vai ser produzida por uma forma de projeto sem reflexão, né? Ou eu já vi, assim, teve há um tempo atrás, aquele arquiteto nórdico aí, aquele Bjarg Ingels, aquele escritório big, né? Desses mega escritórios aí, insistindo que a gentrificação não é só ruim, né? Ele deu uma relativizada aí. Ela pode ser produtora de inovações urbanas, alguma coisa assim. Certamente ele não mora num lugar que é gentrificado, né? Ou talvez ele entenda que seja o conceito, né? Eu acho que entende muito bem. Não, e, na verdade, ele é um dinamarquês, né? Numa sociedade onde a desigualdade é mínima. Então, né? Só há gentrificação onde há desigualdade. Mas eu acho que ele entende muito bem. E ele sabe muito bem que isso é uma oportunidade, né, de transformar espaços que são vistos como degradados pelo capital hegemônico. Ele estava se colocando, olha, se o pessoal não topa pensar em gentrificação, eu topo, né? Eu acho que isso é uma disputa. Esses grandes arquitetos fazem essas disputas, né? Eles têm que se adiantar nesse mercado aí da produção desigual de cidade. Essa coisa da gentrificação, ela coloca algo que às vezes parece que não tem resposta, né? Muita gente pergunta, mas tudo que a gente faz vai gentrificar. Então como é que a gente pode sair
disso, né? Tem estudantes de história que vivem, né? Saem angustiados das aulas, assim. Porque dependendo do que você for fazer e da forma como você atua, tudo vai gentrificar mesmo. Porque não é você que está gentrificando, né? A cidade mercantil, ela é produtora de gentrificação. Então a questão é outra, né? Explica o que é gentrificação em uma frase, assim, para quem nunca ouviu falar o termo também, dos nossos ouvintes. Eu não sei se a gente chegou a bater esse martelo aqui. Gentrificação a gente pode explicar como um processo de renovação urbana que vai substituir a população que mora num lugar que costuma ter uma população de classe mais baixa morando e vai sendo substituída aos poucos, e a população é expulsa não por remoção violenta, né, mas ela é expulsa porque o lugar onde ela mora se torna caro, né, vai se encarecendo e a vida se torna cara naquele lugar, se torna cada vez mais insustentável para quem morava ali, e isso com o tempo, quando você mede historicamente o tempo, é uma substituição quase que total daquela população original por uma população outra, né, que vem de outras áreas da cidade e que são mais ricos e cada vez mais se torna depois uma área de especulação, né? A gentrificação é um processo bem complexo. E que é um neologismo, né, de gentry, né, que vem de... Isso, é um enobrecimento, né? Exatamente. Enobrecimento, ou podemos substituir por gourmetização ou hipsterização, né, dependendo da escala dos espaços. É engraçado que é um enobrecimento, mas é um aburguesamento, né, também, né? Fica uma coisa das classes aí se confundindo. Hipsterização é porque o Rafael é hipster, ele não é burguês, ele é hipster, aí ele tá usando o termo que lhe convém. Não, mas o hipster dá a volta e chega no gourmetizado. Assim, igual aquele cereal que é ruim, mas é tão ruim que ele dá a volta e fica bom. Então acho que o fenômeno da gentrificação, ele é meio assim, as coisas, ela vai ficando tão boa e tal, que se torna muito cara e aí ela vai se tornar ruim. A gente está falando sempre desse processo que o arquiteto, ele é o cara, né, que vai lá e impõe um desenho, mesmo que indiretamente ele ajuda nessa problematização toda que a cidade mercantilista acontece, né? Se a gente está falando que todo ato de projeto é gentrificar, você fazer com que esse processo não aconteça ou de alguma forma ele seja minimizado é talvez não fazer projeto, né? Porque você vai pro oposto. E aí gera crise na própria profissão, né? Não sei se você tá me entendendo o que eu tô falando, assim. O problema é que as pessoas se limitam a entender projeto de uma única forma, né? Essa é que é a questão, né? A gente tem que pensar projeto historicamente, ou seja, entender que projetar é algo que já foi feito de maneiras várias, né? E pode ser transformado, né? Então, quando a gente pensa no projeto como algo que vai ter como resultado uma intervenção pontual, sem entender as consequências posteriores daquilo e as consequências do entorno, isso de fato é gerador de gentrificação num limite que no Brasil a gente tem uma desigualdade tão grande, né? Ou seja, a cidade brasileira, né? Vocês tinham comentado da Dinamarca, a cidade brasileira é uma cidade que se organiza diferentemente das cidades europeias a partir de uma continuidade de uma outra desigualdade, né? O Brasil sempre foi muito desigual, continua hoje, né? Voltamos a ser o país mais desigual do mundo, né? A gente já chegou a ser o quarto ou quinto, né? Mas voltamos a ser o primeiro de novo, e isso faz com que a gente tenha uma cidade muito desigual, mais do que qualquer outra. Qual que é o resultado disso? Se você instala infraestrutura de saneamento básico numa periferia, é como se você estivesse gentrificando aquilo ali, porque aquilo ali vai se tornar mais caro, vai expulsar as pessoas para ir para um outro lugar, né? Então, esse processo, por que ele parece que ele é incontornável? Porque a gente está olhando, quando a gente faz essas narrativas que a gente está fazendo aqui, né, vai fazer um projeto, vai fazer aquilo, ele vai encarecer e tudo mais, a gente está olhando sem uma perspectiva mais ampla de intervenções. Por exemplo, se você implementa um parque num bairro e aquilo ali vai encarecer o preço do solo, sei lá, parque de Madureira aqui no Rio, e vai encarecer ali o entorno e coisa e tal, isso vai funcionar mais e vai gentrificar na medida em que você não tem um programa de continuidade de implementação de parques em bairros vizinhos. Porque se você tem um programa de continuidade de implementação em bairros vizinhos, aquele parque que tem em Madureira deixa de ser uma vantagem em relação aos outros bairros que vão receber essa contribuição. Saber lidar com essa relação da valorização do solo e relação temporal... Aumenta a oferta, né? E
E é um debate um pouco mais complexo, assim, porque é saber como que a valorização tem relação com o tempo. A temporalidade da valorização do capital, ela é muito complexa. E no caso nosso, ela tem uma relação de localização e de temporalidade de implementação. Então, se a gente não entende que o projeto urbano, por exemplo, hoje em dia, né, ele é algo profundamente especulativo, quando eu falo especulativo, financeiro, né? Ou seja, se você faz um desenho de um projeto urbano, você não precisa implementar esse projeto para aumentar o preço do solo de uma área. Basta o desenho que aumenta o preço do solo. E isso jogado na Bolsa de Valores, a construtora que encomendou o projeto vai ganhar com isso. Então, ou seja, se hoje os arquitetos urbanistas não entendem que eles estão jogando com a temporalidade da valorização, ou seja, se eles não sabem o que é a valorização, eles não vão saber como é que eles saem disso. O problema, só para encerrar essa longa fala, viu brincando, o arquiteto tem que aprender a fazer projeto para desvalorizar uma área. Aí as pessoas abrem um olho de um tamanho que talvez vocês tenham aberto aí. Você fala, gente, mas vocês têm que entender que valorização tem uma coisa dupla. Quando vocês falam em valorizar uma área, vocês estão falando em melhorar a condição de vida das pessoas. Mas o mercado não está falando nisso. O mercado está falando em aumentar o preço do solo. Então a gente tem que saber o que a gente está falando de fato. Quando eu falo em desvalorizar, eu falo em abaixar o preço do solo. O que não significa piorar a vida das pessoas. Essa associação entre aumento do preço e melhoria de vida é uma associação errada, né? Mas ela é hegemônica e faz com que pareça que o projeto só serve para isso. Mas não serve, né? O projeto serve também. Se serve para aumentar o preço do solo, gente, tem que servir para diminuir, porque o preço do solo não é uma coisa, não é um dado da natureza, né? Ele é aumentado socialmente. Então o projeto também tem que ser pensado para diminuir o preço do solo. Estendendo um pouco essa sua análise sobre uma pós-ocupação de, por exemplo, um projeto de um parque, né? Também poderia entrar em pauta o envolvimento da população local, no fato dela entender que aquela valorização do uso do espaço e tal tem mais valor do que a valorização monetária da terra, né? E fazer com que elas permaneçam naquela área. E aí você deu o exemplo da desvalorização, eu me lembrei muito do Demetri, algumas oportunidades que a gente teve de conversar. Ele dizia que em determinados projetos isso poderia parecer um pouco traumático para os arquitetos, mas que o desenho, a solução arquitetônica, ela não poderia criar um vínculo de atratividade com outras classes, no caso do projeto de habitação de interesse social, que ele achava que a tendência era se um determinado complexo de edifícios, né, se torna valorizado por uma classe com mais acesso à renda, rapidamente aquela população se substitui, né? Então essa percepção tem a ver com essa ideia da desvalorização, né? Faz uma arquitetura, mas uma arquitetura que não chame tanta atenção para fazer com que haja uma supervalorização daquelas edificações para que elas passem depois para quem tem mais acesso ao capital. Aí tem que entender que, assim, isso não significa fazer uma arquitetura pior, né? É porque as pessoas associam um prédio revestido de ouro, né? Em Londres isso é realidade, né? Prédios que estão sendo revestidos de ouro com uma boa arquitetura, assim. E não necessariamente, né? Bem, eu diria que dificilmente vai ser uma boa arquitetura. Mas, assim, entender como que se processa as demandas sociais para o desenho poder alimentar esse bem viver, né? Um termo que os decoloniais têm usado muito, é muito importante para poder rever o sentido do projeto. Provavelmente isso vai exigir do arquiteto, né, uma ação menos autoritária, mais participativa, mais processual da maneira de intervenção, como você falou, de acompanhar num tempo de pós e de antes da ocupação, né? Ou seja, isso exige, inclusive, né, eu reivindico muito isso, que os arquitetos têm uma tarefa pública, né? Ou seja, não tem como a forma mercantil da profissão de arquitetura e urbanismo resolver um acompanhamento do desenvolvimento de espaço público, né? Isso tem que ser trabalho do arquiteto remunerado de forma contínua para ele poder atuar de uma forma mais pública naquilo ali, né? Ou seja, tem outra forma de trabalho aí, né? Até pensando, se você responde a uma necessidade de uma população que está ali, não responde necessariamente a uma necessidade da cidade, né? A tendência é você menos gentrificar, você tender a ser menos, aquela área ser menos gentrificada e atender a população de uma maneira mais imediata. Não sei se eu tô falando besteira. Você vai responder a demanda daquelas pessoas ali, né? Não a demanda do capital, necessariamente, né? Isso é algo que a profissão ela não vai conseguir transformar isso sozinho. Mas se a nossa profissão, né, eu penso aí, os conselhos, os sindicatos, sobretudo as faculdades públicas, se elas não questionarem esse fazer da arquitetura do urbanismo, a gente não vai estar dando a nossa contribuição, né? Porque, de fato, o cara que está na ponta ali trabalhando para a MRV, ele pode, às vezes, fazer o projeto Minha Casa Minha Vida e tá puto com isso, voltar para casa, né, chateado e tal, porque você tá fazendo aquele projeto ruim para habitação popular, querendo fazer outra coisa. Mas esse cara dificilmente vai ter voz, se não tiver uma organização onde ele possa lá e falar, olha, não estou gostando do que eu estou fazendo, né? A gente tem que entender isso, até porque, das maiores alienações que eu digo da profissão, a arquitetura e o urbanismo, os arquitetos e as arquitetas produzem espaços em que provavelmente eles também não vão conseguir morar, né? Porque eles recebem mal e produzem espaços caros, né?
Isso é super comum. Arquitetos cada vez mais projetando algo que nem eles mesmos podem habitar e não percebem como que isso afeta a maioria da população, né? Porque a visão é cada vez mais uma visão formalista de, não, aquele desenho ali é bacana, aquilo é legal, ou o cara se auto-engana também, né? Com o tipo de trabalho que é submetido. Sobretudo porque as escolas hoje de arquitetura se pautam muito em ensino, né? Em cima das experiências aí pós-década de 80 e que produziram uma série de edifícios emblemáticos, arquitetos do Star Systems, renovações tecnológicas, né? Novos processos digitais, isso tudo foi alimentando a arquitetura de um saber prático que estava atendendo a uma determinada encomenda da cidade, né? E os arquitetos conseguiram estar à frente um pouco da história quando eles entenderam que essa encomenda poderia mudar, né? E eles tomaram algumas rédeas e tal. E aí, de fato, tem a ver com aquela sua colocação sobre, né, que o arquiteto precisa ter mais uma consciência política sobre né, os acontecimentos da cidade e tal. E acho que isso é um dos papéis fundamentais aí na formação do arquiteto hoje, né? Num país onde se busca justamente retirar a discussão política, né? E entender que política é só o campo daquilo que dá errado, né? Então é esse movimento que está se criando para tirar o componente político das discussões é perigoso, né? A arquitetura sem partido, que de certa forma já é há muito tempo, né? Já é colocada assim há muito tempo. Você vê, por exemplo, uma das referências... Eu tô rindo, mas é trágico, né? Eu tô rindo aqui pra não chorar, né? Tem que rir, né? Só assim. As referências que são dadas geralmente são o prêmio Pritzker, né? Aí ninguém vê que o prêmio Pritzker é um prêmio organizado por uma rede hoteleira, assim. Isso é algo que tem que ser debatido, né? Que tipo de referência é essa, né? Por que a gente não está estudando, pelo menos, por que a gente não está fazendo assistência técnica de habitação de interesse social da forma como deveria? Isso é algo fundamental, né? E eu vejo muita gente interessada nisso, né? Um mar de estudantes que entram nas faculdades interessados nisso, cada vez mais, e questionando isso, né? Em algum momento isso ia acontecer também, né? É importante também essa amplitude, né, dos estudantes, pelo menos nas públicas, né? Claro, nas privadas, antes, né, isso acontece, essa demanda por uma reivindicação da cidade que eles habitam, né? E que cada vez mais aparece, a gente tem que saber dar resposta a isso, né? Cláudio, nesse sentido, o fazer um projeto de uma maneira inclusiva também ganha uma conotação mais ampla que simplesmente a participação, né? Porque a participação é outro drama também, né? Ela tá lá em tese, a gente sabe diversos mecanismos que conseguem operar a participação de uma maneira efetiva, mas também não é uma coisa tão fácil assim. Normalmente também é um outro instrumento cooptado, assim, é muito fácil de ser cooptado, né? Ou de ser manipulado ali de alguma forma para ter seu conteúdo, né, meio esvaziado e acaba numa coisa meio protocolar. Mas assim, como que a gente pode pensar mecanismos, formas de pensar o projeto, a atuação do arquiteto de uma maneira mais inclusiva, sem tentar não cair nessas armadilhas mesmo, né, dos próprios mecanismos tradicionais que a gente tem? Então, eu acho que tem pelo menos alguns elementos, assim, tem a resposta dada, né, mas tem alguns elementos, assim. Primeiro, a ideia de pensar arquitetura e urbanismo como assistência técnica popular é fundamental, ou seja, encarar os problemas reais da cidade. O que eu chamo de problema real da cidade, né? Crise socioambiental, desigualdade extrema vinculada à segregação, enfim, crise da habitação, essas questões que a gente sabe que existem, né? Entender mobilidade, né? Entender que esses problemas eles têm que ser enfrentados a partir de uma atuação do arquiteto que tem que ser repensado. O que eu chamo de ser repensado não vai ser estritamente por um desenho numa prancheta no escritório de um profissional liberal que isso vai acontecer, tá? Então, ou seja, problematizar a forma como os arquitetos trabalham é muito importante. A maneira mesmo, né? O modelo escritório, o lugar de atuação, isso é muito importante até para fomentar questões novas da atuação profissional, né? Isso eu acho que é um lugar importante aí de entendimento. A questão da participação, ela tem que ser entendida. Como você coloca, a participação é algo muitas vezes mitificado, né, também, como se a participação fosse um sinônimo de democracia intensiva e plena imediata, né? Não é isso, né? A participação é algo muito complexo, vai desde participação picareta com fórmulas administrativas de obtenção de respostas, né? A gente sabe que tem vários mecanismos aí, né, de obter resposta que a gente sabe que não dá em nada, até uma forma de participação que é muito difícil e dura, porque trata de uma realidade em que o trabalhador e a trabalhadora que vão participar não tem nem tempo para refletir sobre isso, né? Cada vez menos, estão trabalhando mais. Então, hoje em dia é muito mais complexo
complexo organizar a participação, mas que parte também de um entendimento de uma participação trabalhista, né? Quero dizer com isso, voltar a entender como é que o canteiro funciona. Essa é uma relação muito importante, ou seja, o arquiteto voltar a entender que existe operário que constrói as suas obras, né? É importante que ele vai começar a se questionar sobre as obras que ele está querendo que os operários construam, né? Se ele de fato se coloca em um diálogo aberto, né? Enquanto categoria, né? Não enquanto arquiteto separado, né? Isso eu acho que são alguns elementos importantes, mas tem um elemento também que o arquiteto tem que começar a entender, eu já falei um pouco disso aqui, né? Como que a valorização funciona e como que o orçamento funciona, né? Se ele não entende como que o orçamento público, né? Que está chamando de orçamento geral, né? Como que o dinheiro circula no Brasil, ou seja, o Estado reivindica imposto, tem um fundo público, tem o orçamento público, o que é isso, quem que acessa isso, para entender como que a arquitetura e o urbanismo pode disputar isso também, junto com movimentos sociais, né? Existe uma questão assim, os movimentos sociais estão se organizando. Se os arquitetos vão ajudar ou não os movimentos sociais a se organizar, o problema é mais dos arquitetos que dos movimentos sociais. Assim. A gente poderia ajudar os movimentos sociais, mas os movimentos sociais, se os arquitetos não estão indo junto com eles vão para frente, né? Agora, seria interessante que a gente estivesse junto, porque os movimentos sociais se organizam e trazem várias respostas que os arquitetos isolados deles, né, essa arquitetura sem partido, quer responder mais uma vez sozinho. Por isso que não consegue responder, né? Os arquitetos eles são meio que penalizados pela forma como eles se enxergam, né? Como eles acham que eles são semideuses que organizam o mundo, eles acreditam, são ensinados, né, assim, eles acreditam que qualquer pergunta que eles fizerem, eles vão conseguir responder sozinhos, mas não conseguem, né? A arquitetura não vai conseguir responder tudo sozinho. Sair do campo da arquitetura que vai ajudar a ter esse tipo de resposta. Né? Cláudio, mais uns 3 episódios a gente chama você pra gente continuar refletindo, porque eu acho que esse papo, cara, é um papo que a gente tem pouco na academia, a gente precisa de outros profissionais, assim, o Cláudio com a cabeça antenadíssima aí nos acontecimentos e ajudar a refletir nosso papel mesmo. Vou abrir a rodada aqui de dicas. Vou chamar aqui aleatoriamente. Rafa, você tá com a sua dica? Tô com a dica. O Cláudio até citou, né? É um artigo do David Harvey que foi publicado na Piauí lá em 2013. Fala sobre o direito à cidade mesmo. Ele conta um pouco essa trajetória do conceito e culmina, na verdade, para falar um pouco de como que esse modelo econômico não está dando conta de, vamos dizer assim, né? O poder público perdeu as rédeas da cidade diante desse sistema. Então ele fala um pouco da necessidade de ter um controle maior sobre o lucro, né? Que a cidade produz. Esse lucro ele acaba ficando na mão de poucos. Eu acho que esse texto é muito atual diante do que tem acontecido na América Latina. Então é o David Harvey bem assertivo aí na sua visão sobre como que esse capital flutua na cidade, como ele está sendo concentrado de uma maneira que está produzindo as cidades que a gente vive. Então fica aí a dica da Piauí em 2013, aí vai ter um link aqui do artigo para vocês. Bacana. Lili, fala sua dica aí. Eu tô aqui com ela na mão, é da nossa mestra maior lá do direito, né? Que é da Rosângela, um livro organizado pela Rosângela Cavalazzi e pela Madalena Aires. Eu acredito que é de uma coleção Direito e Urbanismo, esse é o volume 2, lá do ProUrb, que chama Construções Normativas e Códigos da Cidade na Zona Portuária, que reúne aqui uma série de textos que discutem essa questão. Tem texto seu aqui também, né, Cláudio? Tem. Tem texto do Cláudio aqui também, ótimo de ler, da Gabriela, cheio de gente boa escrevendo, e falando justamente sobre essas interfaces entre esses fechos do direito aí que pertinentes à cidade e estudos de caso de projetos, avaliando especificamente a região portuária do Rio de Janeiro. Mas pra gente que, mesmo quem queira começar um pouco no tema, tem alguns que são bastante introdutórios, acho que pra mim serviu, né? Fica a dica aí, então, Construções Normativas e Códigos da Cidade Portuária. Muito bom. Deixa eu dar minha dica, porque senão não deixar o Cláudio dar a dica dele por último, deve ser bem menor que a nossa. Mas, enfim, eu queria dar a dica que eu tenho aqui, que a gente já falou bastante aqui dos projetos do Rio, né, para as Olimpíadas e para a Copa, que foi principalmente ali no Porto Maravilha. Tem um texto do Barqui e do James Miyamoto, que é o Waterfront no Rio de Janeiro, Oportunidades e Impertinências, de março de 2016, mas ele é bastante atual porque ele justamente vai refletir as consequências, né,
né, desses grandes projetos e todas as questões que abrangeram aqui na nossa conversa. Link no post. Cláudio, só vê se você tá com essa dica aí. Pô, tô com algumas aqui, mas vou ser rápido, né? Agradeço aí a Aline ter divulgado. Eu acho que quem quiser tem outros livros da coleção, né? Estando no nosso quarto livro, né? Que reúne a produção do Ladu, né? Então acho que é uma produção bem interessante, que reúne juristas e urbanistas. Né? Mas eu queria indicar 2 livros. Um que é um clássico, que às vezes é pouco lido, que é do Chico de Oliveira. Né? Chico de Oliveira faleceu esse ano. É um sociólogo do Recife, né, que se radica na USP, que é o Crítica à Razão Dualista. Esse texto é fundamental, ele está junto, ele é editado numa edição nova, junto com um outro texto que é o Ornitorrinco. Esses textos são muito bons para entender o Brasil, e no Crítica à Razão Dualista ele vai debater a cidade a partir da habitação também, né? Ele faz uma relação habitação-trabalho, na década de 60 e 70. Esse texto é muito importante. Mas um texto mais recente que eu estou lendo agora, que eu tenho debatido algumas disciplinas, que parece que não tem relação, né, já essa coisa do direito à cidade mostrar que a gente tem que sair um pouco, é o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que é uma marxista que vai debater a relação da expropriação das mulheres, né, pelo patriarcado, como organizador do capitalismo. E na hora de debater a visão feminista dela, da constituição do capitalismo, ela vai fazer uma relação entre o corpo da mulher e a terra, que é muito importante. O livro como um todo é muito importante, mas para ajudar o arquiteto e urbanista a sair do lugar, né, formalista, entender essas relações é muito bom, assim, para poder sair um pouco desse debate que a gente sempre faz e questionar a sociedade de uma forma mais contemporânea, até respeitando as relações de gênero, que no nosso caso também são muito problemáticas, né? Acho que terminar com 2 dicas de filme, né? Eu acho que todo mundo tem que assistir aquele filme O Homem ao Lado, que é um filme argentino, que eu acho que ele é pouco debatido no nosso campo, que faz uma crítica aos arquitetos assim, de uma forma quase voadora no peito, né? Mas é um filme que é divertido, né? Ele é tenso, mas é divertido. E também aquele Eu, Daniel Blake, que é um filme mais recente aí do Ken Loach, que quem não viu, veja, porque vai entender como que as nossas cidades vão cada vez mais ficarem mais difíceis com a destruição dos direitos sociais dos trabalhadores, né? Acho que os arquitetos têm que voltar a entender que eles são trabalhadores também, e trabalhadoras, né? Se eles não entenderem isso, eles vão continuar aí num lugar em que não vão ajudar muito a resolver os problemas que eles podem ajudar a resolver. Agradecer de novo ao Cláudio pelo tempo dele, pelo papo, pelos esclarecimentos aqui. Foi excelente o papo que a gente teve aqui com ele. Como eu falei, eu vou dormir hoje inquieto pelos pensamentos aqui. Cláudio, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu debate que você cunhou aqui com a gente. Gente, eu agradeço. Foi realmente uma conversa muito, não só divertida, mas também uma conversa muito densa, né? E o objetivo não é tirar sono de ninguém, né? Espero que vocês tenham uma boa não tirar sono no bom sentido, claro. Exatamente. E quem escuta descansa, a gente precisa descansar também nesse mundo muito intenso. Mas agradecer e reforçar a importância aí do trabalho que vocês estão fazendo, né? Que é um trabalho que ajuda muito as pessoas a pensarem, né? Que a gente tem que ter esse momento e disputar esse momento com o podcast é muito importante. Então agradecer mais uma vez o convite. Sempre que precisarem, combinaremos aí, conversaremos. Valeu, Cláudio. Brigadão. Lili, Rafa, mais um pra conta aí, né? Essa corrida pelo 100 agora. Boa noite, galera. Então a gente volta daqui a uma semana com mais um episódio pra vocês e até mais.